Boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais um episódio no canal. Hoje eu vou apresentar para vocês como eu faço para identificar se o imóvel está abaixo ou acima do valor de mercado, me protegendo quando eu vou fazer uma visita, negociar um imóvel. Para quem não conhece essa ferramenta, ela se chama Data. Eu desenvolvi ela em cima de um banco de dados que a Prefeitura do Rio de Janeiro disponibiliza de todas as transações imobiliárias que acontecem na cidade, tanto residencial quanto comercial. Vou deixar o link dessa plataforma aqui na descrição do vídeo e também o meu Instagram, para quem tiver interesse em acompanhar análises diárias ali que eu posto. Para fazer a análise de hoje, eu vou filtrar aqui os dados do bairro de Copacabana, do ano de 2025, que é um bairro bem tradicional aqui no Rio de Janeiro. Então, coloquei 2025, vou filtrar o bairro. Tipo de imóvel, vou colocar apartamento, mas poderia estar filtrando por outros imóveis também na região para aplicar análise. E aqui, antes de eu seguir com esse filtro, eu consigo identificar, por exemplo, que o mercado de Copacabana em 2025, ele vendeu mais de 3.400 apartamentos. O maior volume de venda está em apartamentos entre 70 e 100 metros. E o maior valor do metro quadrado são em apartamentos de 0 a 30, seria estúdios, né? Então a gente consegue olhar aqui, por exemplo, no padrão do metro quadrado do bairro, bem consolidado, não tem muita oscilação de preço. E o volume movimentado em apartamentos em Copacabana 2025 foi 2,7 bilhões. Tá? Aqui é o volume de venda por padrão, né? Por perfil de tamanho. E aí eu consigo identificar aqui ó, o maior, que é de 70 a 100, mas esse volume aqui, entre 50 e 70, eu tenho 800 vendas com ele, com um metro quadrado para a faixa de 10.100. Então, eu vou fazer um filtro específico desse volume para a gente fazer aqui uma análise. Então, eu vou colocar aqui 50 a 70, já reduziu aqui para 845 vendas, né? Todos os demais parâmetros, por exemplo, dentro do bairro de Copacabana, né? Independente da rua, a gente tem aqui um potencial de valorização extremamente alto, mas para fazer uma análise bem mais granulada, eu vou identificar aqui uma rua que seria uma boa oportunidade. Nessa plataforma, eu tenho aqui, por exemplo, o gráfico de liquidez, que ele vai ranquear dentro do bairro pelo volume de vendas. Quais são as ruas mais interessantes para estar investindo, pensando em liquidez. E também tenho esse gráfico do giro, que eu consigo identificar quanto tempo leva entre uma venda e outra naquela rua. Então, eu consigo ranquear, por exemplo, a Barata Ribeiro nesse perfil de 50 a 70, ela é uma rua que todo mês tem venda. Em 12 meses de análise, todos os meses tem venda, né? E tem ruas também, por exemplo, que em um ano de análise só teve uma venda, por exemplo, que é essa Avenida Rainha Elizabeth. Então, isso também é um outro filtro que eu faço para não acabar alocando meu capital numa rua que tem pouco giro, tá? Mas o que eu vou mostrar aqui é a aba de oportunidade, que eu consigo aqui correlacionar tanto a liquidez quanto o giro e verificar se aquela rua está descontada da média do bairro para aquele perfil ou está supervalorizada, acima da média. E gerar um tipo de score. Então, por exemplo, eu consigo identificar aqui que a rua Ministro Viveiros de Castro, embora tenha menos venda que a Nossa Senhora de Copacabana, ela teve uma valorização bem expressiva de 2024 para 2025, está abaixo da média do bairro e tem um giro interessante aqui, de 2 meses. Então, ela teve o primeiro lugar aqui no ranking. E aí, o que eu faria, por exemplo, para poder identificar se o imóvel está acima ou abaixo do valor de mercado? Eu vou agora buscar por essa rua aqui na aba de endereço. E aí eu coloquei aqui a metragem de 60, né, que está entre 50 e 70, 60 metros quadrados. E é o que eu já tenho algumas informações da rua como um todo, mas eu já consigo identificar, por exemplo, para um apartamento de 60 metros quadrados, nessa rua, o valor de mercado é 550 mil, 546 mil.
E o topo, né, se eu for considerar as vendas de 2025, o maior valor do metro quadrado vendido nessa categoria foi R$ 11.006. Teve um spread ali de 20% de valorização. Então, com esses dados, tamanho, valor do metro quadrado da faixa, o valor máximo vendido, uma rua interessante, que é uma rua que tem um bom score, eu busco nos portais, seja no portal de leilão, seja no portal imobiliário, filtrar essas ruas. Então, por exemplo, eu trouxe aqui só a título de exemplo, essa rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana, coloquei aqui no Zap Imóveis, apliquei aqui os filtros residenciais de apartamento e já coloquei 60 metros de tamanho. Então, apareceu aqui alguns apartamentos para a gente analisar. E aí, o que eu já reparo aqui é que todos eles aqui, ó, 600 mil, 600, todos estão acima da média de mercado. Seria 546 mil para 60 metros quadrados nessa rua. O topo, que eu falei que é 11.006, daria 660 mil. Isso eu estou falando do topo. Seria já um imóvel reformado, toda elétrica, hidráulica feita, num condomínio completo. Então, eu estou falando de topo de mercado. Então, a gente começa já a identificar que a maioria dos anúncios, se não todos, já buscam anunciar no topo de mercado. Então, por exemplo, por mais que seja uma rua interessante para investir, é uma boa rua, esses preços aqui, eles estão bem pressionados na margem ali. Então, teria que ser feita uma negociação de preço para buscar pagar próximo do valor de mercado, que seria o valor justo dele. Ou eu utilizar a inteligência de dados para buscar outras ruas, né, dentro do bairro de Copacabana ou dentro do bairro de interesse, para estar depois, posteriormente, entrando novamente nos portais e filtrando. Como eu tenho aqui todos os dados de transações, eu consigo identificar, analisar qualquer rua, qualquer metragem, qualquer perfil. Isso me traz muito mais segurança na hora de negociar para eu pagar o valor justo que aquele imóvel vale, e não o valor topo de mercado, diminuindo ali, eventualmente, a margem que eu teria numa eventual reforma e venda. Então, é uma ferramenta bem interessante para o investidor que busca investir no mercado imobiliário e quer se proteger, às vezes, de um anúncio que está superfaturado. Ele consegue ter a ciência exata ali de quanto custa, de quanto vale o metro quadrado ali que ele está analisando os anúncios. E isso traz muito mais segurança para ele na hora de estar fechando a venda. Então, se você ficou interessado, quer fazer um filtro específico para a rua que você já está analisando imóvel, eu vou deixar o link dessa plataforma na descrição do vídeo. Você pode estar me seguindo no Instagram, me chamando lá no direct, que eu posso liberar o acesso gratuito por 24 horas para você testar todas as ferramentas disponíveis nessa plataforma.